Nós estamos passando um momento muito complicado no Brasil, né? Muita manifestação por causa da corrupção, né? Os caminhoneiros estão fazendo um grande movimento agora. Os políticos no Brasil, eles mudam as leis de Deus, eles cancelam, transformam as leis em proveito próprio, para que eles não sejam punidos nem pegos nos seus próprios crimes. Mas isso não é uma peculiaridade só da política brasileira. Isso também acontece dentro do mundo cristão, dentro das religiões. E aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, ele fala a respeito disso. E hoje o tema vai ser isso aqui, tá? A corrupção dentro das igrejas. Eu vi um testemunho uma vez de uma ex-cantora de funk, e o testemunho dela me impactou muito, né, no início da minha conversão. Ela teve um encontro com Deus incrível, maravilhoso. Ela foi transformada assim, ó, de uma maneira sobrenatural. Passaram-se alguns anos, agora eu vi que ela voltou a cantar funk. Não só isso, hoje ela fala contra a igreja. E eu andei percebendo que isso está acontecendo muito no meio gospel, inclusive muitos pastores famosos, né, do meio gospel pentecostal, eles têm cometido faltas bizarras, né? Teve agora recentemente um pastor que da Batista, não me lembro direito o nome da igreja, que ele estrupou os 2 filhos e tacou fogo neles ainda vivo. E muitas vezes essas pessoas são pessoas que tiveram realmente um encontro com Deus. Mas o que acontece então? Que passa algum tempo, elas caem e o estado delas parece que se torna pior do que antes. A Bíblia explica o que acontece. 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 20, diz assim: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Ele está falando aqui de pessoas cristãs que tiveram um encontro, às vezes até sobrenatural, incrível, de transformação de vida e de caráter. Mas ele diz que depois eles se deixam enredar de novo pelo mau caminho e são vencidos e o estado deles se torna pior. E por que isso aqui acontece? Ele explica por quê. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha, ele explica o que acontece. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Acontece que essas pessoas têm um encontro incrível e maravilhoso com Deus, têm a vida transformada. E aí a Bíblia diz que infelizmente algumas dessas pessoas se deixam levar por falsos mestres. E esses falsos mestres religiosos conduzem eles a práticas libertinas. O que é uma prática libertina? É uma prática que eles prometem liberdade para as pessoas, mas uma prática libertina é uma prática de desobediência a regras. É uma prática, por exemplo, uma prática sexual sem limite algum, sem regras. É só um exemplo isso, mas pode ser em qualquer parte da sua vida. Então esses falsos mestres religiosos, que a Bíblia diz, eles vão conduzir o povo a práticas libertinas. A prática libertina é você não seguir nenhuma regra, você não seguir as leis de Deus. E mesmo essas pessoas que tiveram um encontro incrível com Deus, elas se deixam enredar de novo, seguindo esses falsos mestres. Olha o que diz no versículo 14 desses falsos mestres. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Versículo 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais,
por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Aqueles que estavam se libertando do mundo do pecado se deixam conduzir por esses falsos mestres, e esses falsos mestres conduzem eles à libertinagem, à desobediência às leis de Deus, à desobediência às regras que Deus deixou na Bíblia. Tá? São os líderes religiosos que fazem isso. E eles inventam palavras fictícias, eles inventam heresias e fazem com que essas pessoas sigam eles. A Bíblia fala desses falsos mestres. Versículo 19. Olha o que os falsos mestres fazem. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha só. Por isso nós temos que ter muita atenção aonde a gente vai, que igreja a gente frequenta, que líder a gente está seguindo, tá? Porque a Bíblia fala claramente a respeito disso. E olha a consequência da gente seguir falsos mestres que nos orientam a desobedecer às leis de Deus, que falam contra a Bíblia Sagrada, falam contra os mandamentos de Deus. Eles falam que os mandamentos de Deus foram mudados, foram abolidos, você não precisa obedecer mais. Eles passam por cima das leis de Deus, assim como os políticos corruptos do Brasil fazem, por exemplo. Os mestres, falsos mestres, fazem com que você passe por cima das leis de Deus, das regras de Deus. Eles mesmos pregam contra as leis de Deus da Bíblia e te conduzem a uma prática libertina, sem regra. Então você vai ter um cristianismo, uma religião, uma religiosidade sem regra nenhuma. E olha só o que eles fazem, versículo 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Eles falam contra os mandamentos de Deus abertamente dentro das igrejas, dizendo que foi abolido, que você não precisa se preocupar com as leis de Deus, com as regras de Deus. Tá? Eles transgridem as leis de Deus e as regras de Deus e levam as pessoas sinceras a fazer a mesma coisa. Capítulo 3. Para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro diz que nós temos que nos atentar ao Velho Testamento. Os santos profetas nos deixaram muitas orientações e o Deus, nosso Deus, deixou os seus 10 mandamentos para que nós observemos, para que a gente não ande em práticas libertinas. A prática libertina é um engano. Você vai numa igreja e lá não tem regra nenhuma. Eles passam por cima das regras da igreja e te conduzem em práticas libertinas criadas por eles mesmos. A gente tem que ter muita atenção em tudo que se prega hoje em dia. Hoje em dia muitas igrejas pregam contra os mandamentos do Senhor, contra a própria Bíblia Sagrada, contra a lei de Deus que Deus escreveu com seu próprio dedo. Eles falam contra as leis de Deus, transgridem as leis de Deus em proveito próprio e eles te enganam, eles querem tirar as coisas de você e o pior de tudo, eles podem tirar a sua salvação, fazendo com que você se enrede em práticas libertinas, ou seja, que você transgrida as leis de Deus, que você desobedeça a Bíblia Sagrada, seguindo regras que eles mesmos criam da cabeça deles. Vamos prestar atenção, tá, meus irmãos? Amém?